VBA no Excel para iniciantes. Inscreva-se agora no nosso canal. Esta é a nossa terceira aula do nosso curso de Excel VBA para iniciantes. E o tema de hoje, inserindo objetos ao projeto Form. Lembrando que a meta de likes deste vídeo é de 50 likes. Então deixe seu like agora, para não esquecer. Assim você ajuda no crescimento do canal e o canal é recomendado para mais pessoas. Também nos dê o seu feedback. Diga nos comentários aí o que você espera dos vídeos do canal e o que você tem achado dos vídeos anteriores, certo? Assim você ajuda bastante no crescimento deste canal. Então bora pro vídeo. Essa é a base de dados que viemos trabalhando nos vídeos anteriores. Lembrando que no link da descrição aí do vídeo vai estar disponível o arquivo para baixar e vai também estar disponível o link dos vídeos 1 e 2, certo? E você que deixou o e-mail nos comentários também vai estar sendo repassado o link pelo seu e-mail, certo? Já que o YouTube não notifica todo mundo dos vídeos do canal. Então vamos lá. Esta é a base que a gente vem trabalhando. Eu eliminei algumas colunas a mais, pessoal, porque a gente vai trabalhar apenas com 10 colunas, certo? Já que o Listbox nos limita a trabalhar apenas com 10 colunas. Porém, entendo o seguinte. Como eu vou trabalhar com cadastro dentro do Listbox, e ele só me permite trabalhar com 10 colunas, então 10 colunas eu vou ter lá, certo? Agora, na minha base de dados, eu posso trazer mais dados clicando em uma linha do Listbox para objetos, certo? Porém, nas colunas visualmente mesmo, a gente só pode ver 10, certo? 10 colunas, certo? Então, vamos lá. Para termos acesso ao VBE, nosso Visual Basic Editor, pressione Alt mais F11. Com o nosso VBE aberto, caso seu Project não esteja aparecendo, você já sabe que tem que clicar na guia Exibir, Project Explorer. Também temos o nosso atalho Ctrl mais R. Estamos programando, certo? Estamos adicionando objetos ao nosso FR principal, que é esse daqui selecionado. Vou dar um duplo clique sobre ele. Já me abriu aqui. Vou fechar aqui a minha janela do Project. Vou largar um pouco aqui o nosso Form, certo? Não se preocupe com a estética neste momento, certo? Pois aqui, primeiramente, estamos vendo a situação de quais campos vamos trabalhar, certo? Então, depois a gente se preocupa com a estética do Form. É o nosso formulário. E ultimamente, vamos fazer o seguinte. Vou alargar aqui um pouco mais ainda esse Form. Observe que eu posso alargar apenas pelas alças, certo? Claro que também posso alargar pelas propriedades width, que é a largura, e weight, que é a altura, certo? Do meu Form. Mas é muito mais prático que pelas alças. Vamos clicar aqui na nossa caixa, no nosso exibir, caixa de ferramentas, certo? Com a nossa caixa de ferramentas aqui aberta, vamos adicionar alguns controles a mais. Vou adicionar aqui o nosso objeto e-mail, já que eu vou querer ver a foto do colaborador que vai estar pegando esta ferramenta, certo? Também vou clicar aqui na nossa imagem e vou trazer aqui ao lado um segundo objeto imagem, certo? Pois vou querer ver a foto da ferramenta que eu vou estar dando saída, certo? Vou aproveitar aqui a nossa caixa de ferramentas aberta, vou adicionar aqui o nosso caixa de listagem, que é o nosso famoso Listbox. Vou clicar sobre ele e vou trabalhar com dois nessa situação, certo? Vou desenhar o primeiro aqui, logo abaixo. E vou adicionar aqui um segundo, certo? Vou aproveitar já que está aqui, vou dar o Ctrl C e dar o Ctrl V aqui, certo? Vou reposicionar por enquanto ele nesse espaço aqui. E tenta o seguinte. Qual é a lógica que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com a lógica que eu posso estar adicionando vários itens ao mesmo tempo para a minha base de dados, certo? E só apenas quando eu confirmar que esses dados serão lançados aqui para a nossa guia dados, que é a nossa guia de cadastro, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos, na realidade, nesse primeiro form aqui, basicamente vai ser o nosso form de registrar a saída, certo? Então o nosso form de cadastro ainda vai ter que ser criado, certo? Não se preocupe que eu não vou, pelo menos não tenho uma lógica de criar vários forms. Vamos trabalhar com multipage, certo? Então só para vocês ficarem entendendo,
Esse form aqui que a gente está adicionando os objetos, basicamente ele vai servir apenas para registrar as saídas, certo? Aqui, ó, na nossa guia saída. Para fazer o cadastro, a gente vai criar, vamos trabalhar com o controle multipédio, certo? Nesse form, e vamos adicionar outros campos para a gente poder fazer o cadastro, certo? Então vamos lá. Aproveitando aqui a lógica, como o meu list box, vou clicar aqui com o botão direito sobre ele, aqui em propriedades. Observe que ele ainda está renomeado, seu name é o name que já veio por padrão, listbox 1. Vou renomear para lst underline saída, certo? Onde vai me mostrar aqui as saídas. Esse outro listbox, que está renomeado como listbox 2, o nome padrão dele, vou chamar de lst registro, certo? Onde eu vou fazer os meus registros antes de ser lançado na nossa guia saída, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Normalmente o pessoal trabalha com a propriedade whole source, pegando os dados, certo? Da base de dados e fixando aqui como fosse um intervalo nomeado. Ou seja, coloca o intervalo, por exemplo, de A2, que é onde a gente tem aqui os nossos dados, e coloca até, por exemplo, a última coluna aqui no nosso caso é a coluna J. Então coloca até J, último valor que ele imagina que pode estar preenchido, certo? Então a gente não vai trabalhar dessa forma. Vamos trazer os valores de acordo com o que realmente tem lá na nossa base. Então a gente vai trazer via código, certo? Eu não aconselho muito fazer isto. Como o listbox, observe que ele tem aqui a propriedade color width, ou seja, se eu marcar ele true aqui, pessoal, ou seja, ele está como falso, certo? O padrão dele já vem como falso. Se eu colocar true e eu colocar um intervalo para a propriedade whole source, ele vai entender que a primeira linha aqui do cabeçalho, preenchida é o cabeçalho, certo? Então, eu não vou trabalhar com a propriedade whole source, então também não tem necessidade que eu atribua a propriedade true para o color width, certo? Ou seja, meu listbox vai ter um cabeçalho, mas vai ser um cabeçalho externo, onde eu vou estar utilizando uma label, certo? Vou aproveitar essa que está aqui, já selecionada, vou dar o Ctrl C e dou o Ctrl V aqui, certo? Aqui basta eu arrastar até onde eu imagino que eu vou trabalhar com ela. Vou clicar nesta label aqui, ela se chama label 4, certo? Como eu disse para vocês, o VBA é bem inteligente, a linguagem. Observe que eu copiei a label 1, o VBA entendeu que já existe a label 1, 2, 3, então ele já adicionou uma quarta aqui, certo? Então ele não permite que tenha mais de um objeto com o mesmo nome, certo? Tanto é que se eu vier aqui renomear um objeto com o mesmo nome de outro que já está, ele não vai aceitar. Ele vai te dar uma informação que não é permitido nomes ambíguos, certo? Ou seja, nomes duplicados. Então eu vou colocar um preenchimento aqui em preto, certo? Para dar um destaque nesse cabeçalho. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui na propriedade backcolor, ou seja, a cor de fundo, altero de cinza, que é essa cor tradicional, a padrão, venho aqui na nossa caixinha, e aqui ele vai me mostrar algumas cores, eu vou aqui em paleta, escolho o preenchimento preto, certo? Vou aqui na propriedade fonte, não vou mexer nela no momento aqui, e vou colocar aqui uma fonte que eu possa estar visualizando esse fundo preto, certo? Observe que tem um texto dentro, porém como ele está numa cor preta, eu não consigo ver com esse fundo preto, certo? Então na propriedade color, eu vou escolher uma cor para esta fonte. Então vou aqui em paleta e escolho a fonte branca, certo? Observe que apareceu aqui. Observe que esse texto está muito pequeno. Agora sim, eu vou aqui na propriedade fonte, certo? Vou clicar aqui na caixinha. Ele me abriu aqui algumas fontes. A fonte eu não vou mexer aqui nela, nem no estilo. Vou mexer apenas no tamanho. Vou deixar com 14 por enquanto, certo? Observe que já ficou um tamanho aqui aceitável. A minha primeira coluna aqui, eu vou fazer o seguinte, certo? Eu vou ter que ter o campo ID, basicamente, dentro dessa listbox aqui. Porém, não tem necessidade que eu veja. Então, eu vou ter o campo ID aqui dentro dessa listbox, quando estiver carregando os dados. Vou deixar ela com o valor 0. Então, o usuário não vai visualizar, então não tem necessidade que eu também adicione essa informação aqui no cabeçalho, certo? Então, só para entendimento, eu vou ter o campo ID aqui dentro do listbox, os dados carregados. Como ele vai estar com o valor 0,
o usuário não vai saber que esse campo ID está preenchido. Então, também não tem necessidade que eu atribua o cabeçalho ID aqui ao meu listbox, certo? Meu próximo campo do listbox é o campo chamado código, certo? Observe que eu posso tanto digitar aqui dentro do caption, selecionar aqui a propriedade caption, digitar aqui dentro o nome que eu queira. Só corrigir aqui o nome. Vou dar um tab. Observe, saiu, digitou lá. Como é muito mais prático, eu vim aqui, clicar dentro do próprio objeto e ir digitando, certo? Dou um espaçamento. Vamos ver aqui qual é a próxima informação. Observe que eu tenho a coluna aqui, descrição, classificação e alguns tamanhos, certo? Vou dizer que essa aqui vai ser a coluna descrição. Dou um espaçamento. A classificação, não sei se tem tanta importância eu visualizar aqui. Vou colocá-lo, certo? Qualquer coisa depois a gente exclui. Lembrando que não é necessário que todas as colunas estejam carregadas aqui nesse listbox, para que eu possa manipular os valores, certo? Eu posso manipular os valores diretamente do nosso banco de dados. Apenas quem vai me mostrar tudo vai ser o ID da linha que estiver aqui na coluna do listbox, certo? Na prática vocês vão entender bem melhor o que eu estou dizendo. E aqui vamos trabalhar com nossas colunas, com os nossos tamanhos. Aqui eu informo o nosso total. O caminho da imagem não tem necessidade que eu veja, certo? E nem que o usuário veja. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colunas, certo? Reforçando que o listbox, o padrão dele é 10 colunas. Dá pra gente fazer mais 10 colunas? Dá, certo? Mas eu não aconselho porque esse objeto, se fosse para trabalhar com mais 10 colunas, a sua própria propriedade aceitaria, certo? Então tem que fazer toda uma gambiarra para que esse controle funcione com mais 10 colunas. Então a gente não vai fazer isso, certo? Até porque não tem necessidade de eu visualizar mais 10 colunas nesse listbox aqui. Então vou fazer o seguinte. Vou clicar aqui no nosso listbox. Vou aumentar aqui a nossa área aqui. Fechar aqui a caixa de ferramentas. Vou aqui no controle exibir. Nossa caixa de ferramentas que está aparecendo, certo? Mas caso, pessoal, deixa eu ver aqui fazer um teste. Vou clicar aqui no nosso form. Vou clicar aqui fora do form, certo? Vou clicar em exibir. Caixa de ferramentas. Novamente apareceu, certo? Mas é o seguinte. Eu só ia mostrar uma coisa para vocês. Caso vocês venham aqui, certo? Você esteja em alguma área aqui. Deixa eu tentar novamente. Vou clicar em exibir, pronto. Pego, funcionou, certo? Observe que eu não estou selecionado nenhum objeto aqui do form, certo? Eu estou trabalhando aqui em uma propriedade. Se eu vim aqui em exibir caixa de ferramentas, observe que ela está como se tivesse o enable, certo? Ou seja, ela não está ativa. Observe que os outros controles, quando eu coloco o cursor, ele me permite que eu clique sobre eles. Já a caixa de ferramentas e a tabulação não permite. O do porquê? Porque eu não estou com nenhum controle aqui, certo? Selecionado, nenhum objeto. Então, caso vocês se deparem com essa situação, fique sabendo que é por esse motivo. Tem que estar com algum objeto aqui selecionado, para quando vocês adicionar a caixa de ferramentas, ser possível, certo? Então, eu vou clicar aqui no meu form, poderia clicar aqui no listbox, no image list, tanto faz, certo? No nosso objeto image, e clica agora em exibir caixa de ferramentas. Observe que agora a caixa de ferramentas já está disponível, certo? Então basta selecionar apenas um objeto e clica aqui na guia exibir caixa de ferramentas, certo? Vou clicar aqui no nosso listbox e na propriedade column count, ou seja, a quantidade de colunas, eu vou informar que vou trabalhar com 8 colunas, certo? Na realidade vou trabalhar com 9, que é o nosso campo ID, vai estar sendo carregado nesse listbox, porém vou deixar ele com o valor 0, certo? Assim o usuário não vai vê-lo. Então aqui eu tenho 8 cabeçalhos, porém vou ter 9 informações em 9 colunas diferentes aqui, certo? Para me trabalhar com as colunas do listbox é um pouquinho diferente das colunas do listview, certo? E posso dizer até para vocês que é um pouco meio arcaico, certo? Se você já trabalha com listview e está trabalhando com listbox, você percebe o quanto esse controle aqui, no caso, é um pouco atrasado, certo? Mas a sua principal qualidade é que qualquer arquivo que você crie
você repassa para alguém, vai funcionar, certo? Diferente do list view, que o usuário lá vai ter que ter instalado também as DLLs que aceitam a list view, que é a msctl.ocx, certo? Então você trabalhando com controles nativos do próprio Excel, tem essa qualidade, certo? Pode dizer assim, essa facilidade. Você pode distribuir seus projetos para outras pessoas sem se preocupar em dar erro, certo? Porém, tem essas desvantagens também. Controles mais avançados não vêm instalados no seu Excel. Você pode instalá-los, pois são externos, e também terá que instalar nas máquinas das pessoas que você distribuiu o seu projeto, certo? Aí fica a critério de vocês. Eu aconselho trabalhar com controles mais avançados, mas muitos vão aconselhar o contrário, certo? Vai de cada um. Então, vamos voltando aqui para o Listbox. Para eu adicionar aqui colunas ao meu Listbox, basta eu vir aqui na propriedade Color Width, certo? Ou seja, a largura das colunas. As colunas adicionadas é aqui na propriedade Color Count. Aqui eu estou informando que eu quero 9 colunas para esse Listbox. E na propriedade Color Width eu vou definir a largura de cada coluna, certo? Então observe que numa mesma linha, diferente do List View, que eu seleciono a coluna e informo a largura, aqui no Listbox eu seleciono a largura da coluna na mesma linha, certo? Apenas ele vai interpretar que o primeiro valor que eu colocar vai ser o valor da primeira coluna. O segundo valor vai ser o valor da segunda coluna e assim por diante. Então vamos lá. Como eu quero que o meu ID carregue no meu Listbox, mas eu não veja, nem o usuário veja, eu vou colocar com valor 0, certo? Ou seja, vai ter a largura de 0. E para que o VBA entenda que eu estou definindo a largura do meu Listbox, eu sou obrigado a colocar o PT, certo? Que é os nossos pontos. Então esse PT aqui vai definir que esse 0 é a primeira coluna, certo? Vou colocar a minha segunda coluna, que no caso é a coluna código, onde eu estou visualizando aqui, com a largura de 60. Aí eu coloco o nosso PT, que quer dizer os pontos, ponto e vírgula. O VBA agora entende que a minha segunda coluna vai ter a largura de 60. A minha terceira coluna, que é a descrição, ela tem que ser um pouco mais larga, certo? Então eu vou definir aqui a princípio ela com valor de 80. Boto PT, ponto e vírgula. A minha quarta coluna, que é a coluna classificação, eu vou definir ela por enquanto com 60, depois a gente pode fazer os ajustes, certo? E as demais colunas eu vou colocar com o valor 20, certo? Que são as colunas dos tamanhos. Então 20, boto PT, ponto e vírgula. A próxima também, então eu vou copiar aqui, vou apagar só esse ponto e vírgula que eu coloquei a mais. E vamos ver aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Como eu já coloquei uma, colo mais 3 vezes, certo? Então aqui eu já tenho a coluna 18, a coluna 19, a 20 e a 21. E para o meu total, vou definir uma largura um pouco maior. Vou deixar ele com 40, PT, certo? Só vai ser possível eu ver se ficou de acordo ou não a largura quando a gente fizer o carregamento dos dados, certo? Vou executar aqui meu form, só para ver como é que tá. Observe que o nosso cabeçalho não apareceu, até porque eu copiei esse controle do label do ID, certo? Se vocês lembram, o nosso ID está aqui invisível, certo? Então, se eu copiei um objeto que está com a propriedade invisível, como true, obviamente ele veio para cá também com a propriedade visível true, certo? Ou seja, ativada. Eu vou fechar o meu form, vou novamente clicar em exibir, Project Explorer, FM principal, vou fechar meu project, vou clicar aqui no nosso label 4, que é o nosso cabeçalho desta listbox, e observe que lá na propriedade visível, ela está ativada como falsa, certo? Ou seja, a sua visibilidade está falsa. Por quê? Porque quando eu copiei deste controle aqui, ele também está com a propriedade falsa, certo? Observe. Então o VBA, ele muda o nome do objeto, porque ele sabe que não pode ter dois objetos com o mesmo nome, porém, os objetos copiados herdam os mesmos valores que você definiu para os objetos anteriores, certo? Então, se eu coloquei aqui como false, aqui também veio como false. No caso, esse vai continuar como false, que é o nosso ID, porém, o nosso cabeçalho tem que estar visível. Então, eu venho aqui na propriedade visível, dou um duplo clique nela e deixo como true, certo? Se eu executar novamente, observe que o nosso cabeçalho está lá, certo? Então, vamos fazer a seguinte situação.
Nosso vídeo chegou a 20 minutos. Eu vou novamente reforçar aqui. Eu espero muito que vocês comentem aí o vídeo, deixem o seu like, porque só assim vocês vão ajudar no crescimento do canal, certo? Pois quanto mais like e mais comentários, o YouTube pega o vídeo e recomenda para mais pessoas, certo? Então, até a próxima. Falou!